sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. Turma, vamos então fazer a correção aí das questões 4, 5, 6, página 198, beleza? Questões relacionadas à força, né? O nosso atual conteúdo. Bora lá então, questão 4. O carro de Alfredo está com problema e precisa ser empurrado. Para isso, Alfredo exerce uma força de 100 newtons na horizontal e para a direita. Como não está surtindo o efeito desejado, ele pede ajuda a um amigo que aplica uma força de 120 newtons. Então, o que acontece? Deu problema lá no carro, o Alfredo desceu e exerceu uma força de 100 newtons. Não aconteceu nada. O que ele fez? Chamou o colega dele, né, mais forte, maior, mais musculoso, e exerceu uma força de 120 newtons. No mesmo sentido, claro, né? Na horizontal para a direita. Juntos agora, os dois conseguem empurrar o carro. Determina a resultante das forças aplicadas com intensidade, direção e sentido por Alfredo e seu amigo. Pessoal, é muito simples. Né? Na própria situação, se um não está dando conta de empurrar o carro, é porque ainda está precisando de mais força, não é mesmo? Por isso que ele chamou o colega dele. O Alfredo vai exercer uma força de 100 newtons e o colega dele exercer uma força de 120 newtons. Se eu somo, 220 newtons. A minha intensidade é de 220 aplicadas horizontalmente para a direita. Tá? É muito importante a gente ter na cabeça, né, não confundir esses conceitos. Direção é horizontal e vertical, e sentido pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Questão 5. Um bloco colocado em repouso sobre uma mesa sofreu uma ação de uma força resultante de intensidade de 60 newtons durante certo tempo. Neste período, o bloco se deslocou 2,5 metros no sentido da resultante. Se houve deslocamento, a gente já pode pressupor que houve trabalho, tá? A gente não aprendeu o conceito de trabalho, então tem uma força sendo aplicada e há um deslocamento, tá? Então, o bloco lá, né, o corpo, estava parado, chegou uma força de 60 newtons e conseguiu deslocar ele por 2,5 metros. Com a ação da resultante, a energia do corpo aumentou, diminuiu ou não se alterou? Turma, não se alterar, aí no caso é muito difícil. O corpo ele não vai se alterar somente quando tiver duas forças em direções opostas e de mesma intensidade, tá? Lembra do exemplo do carro? Tá? Voltando um pouquinho, eu tenho dois carros com o mesmo peso, a mesma velocidade. Eu tenho dois corpos sofrendo a ação de uma mesma intensidade de força, tá? Dois corpos se chocando a uma intensidade de 100 newtons. 100 newtons da direita e 100 newtons da esquerda. Eles vão ficar em equilíbrio. Um equilibra o outro, pois é a mesma intensidade, mesmo valor, tá? Então, aí no caso, alterou sim, tá? A energia do corpo alterou. Então, eu te pergunto, em caso afirmativo, de quanto foi a alteração da energia? Então, vamos lá fazer a conta. Temos o valor de R, que é a força resultante, né, dada em newtons, e o deslocamento aí dado em metros, 2,5 metros. É só substituir, pessoal. Temos que trabalho é igual a força versus deslocamento. Qual que é o valor de força aqui? Trabalho está aqui, este é a sigla de trabalho, tá? Como a gente viu no último vídeo aula. Temos então, trabalho é igual 60 newtons, força, versus deslocamento, 2,5 metros. Então,
trabalho é igual a 60 vezes 2,5, 150 J maiúsculo, 150 joules, tá? Não confundir. Força é dada em Newton, N maiúsculo. Trabalho é dado em Joule, J maiúsculo. Então, respondendo, a energia do corpo aumentou. O aumento da energia corresponde ao trabalho da força resultante. Portanto, a alteração da energia foi de 150 joules. Questão 6. Em um supermercado, uma pessoa empurra um carrinho em um plano horizontal com uma força horizontal de 500 newtons. Se durante o período das compras o trabalho realizado pela força for de 12.500 joules, qual seria a distância percorrida pela pessoa com o carrinho? Aí, ao contrário, percebam que na questão 6, o exercício estava nos pedindo o trabalho, né? Três valores, pessoal. Existem 3 valores. A força, outro, o deslocamento e o trabalho. Trabalho é igual força vezes deslocamento. Nessa questão, nós temos força e trabalho. Está faltando deslocamento. É só a gente encontrar. Então, nós temos aqui, está faltando o deslocamento. Então, vamos lá, força, 500 newtons, sendo exercida pela pessoa, e o trabalho, 12.500 joules. Temos, então, deslocamento, aqui, trabalho dividido pela força. É só dividir, tá bom? Para encontrar trabalho, força vezes deslocamento. Para encontrar o deslocamento, trabalho dividido por força. Tá aí na nossa equaçãozinha. Então, deslocamento é o trabalho, 12.500, dividido por 500, a nossa intensidade de força. Temos então que o deslocamento foi de 25 metros. A moça, né, a pessoa lá no supermercado, exercendo uma força de 500 newtons, percorreu 25 metros e exerceu aí, 12.500 joules. Bom? A questão da página 199, na síntese. O curling é um esporte olímpico coletivo que consiste no lançamento de blocos especiais de granito em uma pista de gelo com o intuito de aproximá-los ao máximo de um alvo. Esses blocos deslizam sobre a superfície do gelo, praticamente em movimento inercial. Respondem os itens a seguir. Questão A, alternativa A. Na situação descrita acima, o bloco está em equilíbrio? Justifique. Sim, pessoal. Porque ele está em movimento inercial, tá? Ele está parado, sofrendo movimento inerte. Ou seja, ele está deslizando. Não tem nenhum corpo atuando força sobre ele ali, tá? Não há nenhuma força sendo atuada sobre ele, a não ser o próprio peso, tá? Por isso que a gente chama aí de movimento inercial. Então, sim, pois o bloco está em um movimento inercial, o próprio peso auxiliando aí o seu movimento. Questão alternativa B. O que você pode concluir acerca da resultante das forças sobre a partícula? A resultante é nula, tá? Porque ele está em um movimento inerte, tá? E um corpo, quando voltando um pouquinho na lei de Newton, né? Tende ao movimento, não vai permanecer em movimento. Está parado, não vai permanecer parado. Por isso a gente fala que a resultante vai ser nula. E se o bloco estivesse em repouso, ele estaria em equilíbrio? Também. E manteria em repouso, lembrando e recordando das leis de Newton. Tá? Fechamos então a síntese da página 199.
Questão 1. Qual o conceito de trabalho na ciência? Trabalho pode ser medido por meio da energia transferida de um corpo ao outro pela força aplicada ao longo do seu deslocamento. Resposta completa, ponto final, tá? Este é o conceito de trabalho enquanto nós estivermos estudando a física, tá? Dentro da ciência. A questão 2, bora ver. Quando duas forças em duas direções opostas apresentam... questão 2, né? Quando um corpo pode estar em equilíbrio? A pergunta, né? Quando a gente pode considerar que um corpo vai estar em equilíbrio? Então, quando eu tenho duas forças em direções opostas apresentando a mesma intensidade, podemos dizer sim que ela está em equilíbrio. Voltando ao exemplozinho do carro, lá na questão 4, né? Se o amigo do Alfredo fosse para o outro lado do veículo, tá? E exercesse uma força de 100 newtons, também não iria criar movimento, não haveria trabalho, porque está um de um lado, da direita, e o outro na esquerda, exercendo a mesma intensidade de força, tá? Então o carro ali, no caso, estaria em equilíbrio. Fechando a questão 2. Questão 3. Quando um corpo pode movimentar para a direita? Parece simples, pessoal, mas a resposta de fato é muito simples. Quando que pode haver trabalho para a direita, né? Quando há uma intensidade maior na força orientada para a direita. Simples, tá? Se eu tenho um corpo para ele deslocar para a direita, a única coisa que eu preciso é de uma força no mesmo sentido, né? A questão 4. Quando um corpo pode movimentar para a esquerda? Quando há uma intensidade maior orientada para a esquerda, mesmo caso. Beleza? Não precisaria nem necessariamente ser uma força de intensidade maior. Por exemplo, se eu tenho um corpo, um carro, e eu só tenho uma força sendo aplicada para a esquerda, né? Ele vai movimentar para a esquerda. Se eu conseguir romper o seu peso, ele vai ser movimentado para a esquerda. É claro, obviamente, que a força do sentido da esquerda for de 100 e a da direita for 15, ele vai sim ser movimentado para a esquerda. Questão 5. Cite um exemplo de grandeza escalar. Aí relembrando os conceitos de grandeza, né, vetorial escalar. A escalar é aquela que não precisamos do deslocamento, né? A grandeza vetorial, o deslocamento, a orientação também. É o que a gente chama de força, tá? Então, grandeza escalar, eu não preciso de falar, esse peso aqui está à direita para cima na horizontal. É o que a gente chama de grandeza escalar. Grandeza escalar, eu tenho só o valor, tá? 30 quilos, 18 metros, 10 segundos. É o que a gente chama de grandeza escalar. Agora, grandeza vetorial, força, a gente precisa saber para onde que está sendo atuada aquela força, a sua orientação, tá? Já respondendo a questão 7, né? A diferença entre as duas grandezas. A grandeza vetorial não apresenta orientação e também não determina trabalho. Então, se a gente está precisando de saber trabalho, né? Se a gente quer saber um valor de trabalho, vamos utilizar aí sempre o valor de uma grandeza vetorial e mais o deslocamento. A questão 9, qual aparelho consegue medir força? É o dinamômetro, pessoal. Está aí no nosso livro, tá? Dinamômetro. E a força peso é a força com que a Terra, pela gravidade, atrai os corpos ao seu redor.
é uma força em que nós nos mantemos no planeta Terra, ao contrário da força da gravidade. A força da gravidade mantém a gente, tá? Ela é um oposto da força da gravidade. É o que a gente chama de força-peso. Fechamos então a nossa correção, pessoal. Bons estudos. Vamos continuar falando sobre força. Até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.